Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Aqui no canal com mais informações sobre fundos imobiliários que tem no YouTube, estou trazendo aqui o Day News do dia 14 de dezembro, para vocês as informações dos fundos imobiliários e FIAGROS e algumas informações sobre FIINFRAs que saíram ontem, para vocês ficarem bem informados sobre os seus investimentos e também já ir planejando os próximos investimentos. Hoje nós vamos ter no nosso roteiro altas e baixas do dia, proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Comentários do Kiko eu sempre tiro uma dúvida que vocês tenham sobre algum tema específico. Aí eu trago a explicação para vocês poderem planejar e já ter a resposta, entender melhor o movimento e os resultados do mercado. Hoje, comentários do Kiko, eu vou falar sobre alguns fundos imobiliários que têm aquela reserva e são obrigados à distribuição de 95% no semestre. Um aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia, o IFIX, mais um dia, essa semana, em queda, caindo agora 0,69%. Vocês estão vendo que são quedas consideráveis. Aqui que é menos de 1%. Não, para o IFIX cair 0,69% é considerado. Não é uma alta queda, mas é considerado para o IFIX essa queda. Caiu agora em 2.827 pontos. Para mim, tem uma resistência em 2.800 pontos. E 2.800 pontos é um patamar realmente que está bem abaixo do que novembro do ano passado, quando a gente leva em consideração já que o IFIX acumula os proventos recebidos, mesmo que em novembro do ano passado, começo de dezembro do ano passado, chegou a 2.780, aqui agora está 2.827, bem abaixo. Entre os fundos imobiliários, maior alta WTSP 11B, que ontem tinha sido a maior baixa, né? E caindo 30%, hoje ele subiu 15%. O ARDF11 subindo 8%, DAMT11 subindo 7%, RMAI11 subindo 7%, HOFC11, que ontem tinha caído bem, hoje subiu 5%, RNDP11, 5%. Entre as maiores baixas é EDFO11B, caindo 17%, RCFF11 caindo 13%, FPAB, com anúncio de uma carência lá que eles tiveram, caiu 10%, carência não, vacância, caiu 10%, o rate 11 caindo 9%, o PLRI 11 caindo 8%, o RBLP 11, que é o antigo MBRF 11, caindo 6,41%. Esse fundo imobiliário pagou um provento fantástico, porém, eminência de vacância no fundo, com isso, a cota cada vez mais baixa. Já aqueles fundos que participam do IFIX, maior alta, VIF11, 3%, fundo de fundos, NSLU11 subindo 1,84%, voltando ao patamar de R$ 168, SARI11, 1,50%, BPFF11 subindo 1,22%, RCRB11, 1,16%, RBFF11, 0,98%. Dos 6, 3 são fundos de fundos. Nas maiores baixas, natural, o pessoal não gostou do provento do CPTS11 nem do VGIP11, os dois foram as maiores quedas. CPTS11 caindo 3,12% e VGIP11 caindo 2,87%. O GTWR11 caiu 2,73%, MCHF11 caindo 2,72%, agora MCHF abaixo de R$ 9,00, RBRF11 caindo 2,69%, e HGBS 11 caindo 2,28%. Entre os FIAGROS, maior alta foi PLCA 11, subindo 2,67%, FZDA 11, 1,87% de alta, o IAG 11 subindo 0,78%, KNCA 11, 0,71%, VCRA 0,60%, JGPX 0,52%. Nenhum fato relevante, tudo normal nos FIAGROS. A maior queda foi devido à baixa liquidez do AG11, caindo 4,42%, o LSAG11 caindo 2,1611%, PTTR
11, caindo 1,76%, foi DataX. Vigia caindo 1,39%, também foi DataX. EGAF 11 caindo 0,48% e o FGAA 11 caindo 0,30%. Entre os FIINFRAs, em relação à alta, praticamente nada de alta. Em relação às baixas, CADIF 11 caiu 1,29%, XPD 11 caindo 0,84%, IFRA 11 caindo 0,65%, BIDB 11 caindo 0,48%, CPTI 0,47%, BDIF 0,40%. Poucas oscilações realmente nos FIINFRAs. Quantidades statusinvest.com.br. Proventos e anúncios dos proventos. Ontem a gente teve os proventos do 9º dia útil, que é essa lista aqui. Destaque, realmente, para mim, é o Navit 11, com 1,15%. Um FOF pagando 1,15%, ele vem pagando mais de 1% há um bom tempo. E os dois fundos imobiliários de papel que realmente seguraram o provento. GCRI 11, com 1,17%, e MGCR 11, 1,09%. Seguraram os proventos, mesmo com a deflação, conseguiram sobreviver, entregando um bom resultado. Os próximos proventos a serem anunciados, temos proventos hoje do 10º dia útil, a lista é ou UFF11, RX11, ARST11 ou URE11, RBRX11 ou ULG, expectativas de estar retomando a pagar proventos hoje, ou ULG11, a LZM11, a FHI11, BLMC11, RZAK11, ASMT11 e WTSP11B, todos esses anunciando proventos hoje. Para amanhã ainda tem mais alguns do dia 15 para anunciar proventos, e depois de amanhã também tem mais fundos imobiliários anunciando proventos. Fatos relevantes comunicados ao mercado. RZTR11, Fundo Imobiliário de Terras Agrícolas, já estava claro que ia acontecer isso. Eles vêm comunicar aos cotistas e ao mercado em geral o cancelamento da oferta pública, com esforços restritos de distribuição de cotas da terceira emissão de cotas. É a segunda vez que eles cancelam a terceira emissão de cotas. Tentaram fazer uma oferta 400 e foi cancelado, agora tentaram novamente fazer uma oferta restrita e novamente foi cancelada. Então, por quê? O preço no mercado está muito abaixo, eles resolveram cancelar. Então, mais uma vez cancelado a RZTR11, a sua oferta pública. HGLG11, olha, eu já fiz um vídeo explicando que isso ia acontecer essa semana, tá, gente? Vem informar os cotistas e o mercado em geral que em 16 de dezembro de 2022 haverá o rebalanceamento da carteira de índice internacional com possível ajuste de composição da carteira, do qual o fundo é parte. Esse rebalanceamento acontece de forma periódica, conforme a metodologia do índice, tendo ocorrido por 3 vezes em 2022, dia 18 de março, dia 17 de junho e 16 de setembro. Então, dia 16 de dezembro agora ocorre novamente o rebalanceamento desse índice. É o FTSE Russell, que vai estar rebalanceando. Já fiz o vídeo aqui no canal explicando, vou ver se eu consigo colocar lá naquele canto lá, para quem ainda não viu isso, porque existem mais outros fundos que também participam, que podem ter a cotação abalada no fechamento no dia 16, que é quando no fechamento de mercado, no leilão de fechamento, é que acontece esse rebalanceamento. BRCA11 comunica aos cotistas do mercado geral que celebrou o instrumento de renovação de contrato de locação com a locatária Carrefour, cujas assinaturas foram concluídas no dia 13/12. O contrato de locação com término inicialmente previsto para 31/12/2023 foi prorrogado por 60 meses, para 31/12/2028. O valor do aluguel referido contrato permanece inalterado. Então, mesmo aluguel, só com as correções monetárias do IPCA, de pouco em pouco, o BRCO vai garantindo aí o longo prazo. Quando a gente tem imóveis de qualidade bem localizados, a renovação acontece facilmente. KNP11 retificou, na verdade, o informe de liberação de cotas, porque tinha a conversão de cotas acontecendo no dia 13/12, mas a liberação mesmo para negociar as cotas é dia 23/12. Eu anunciei ontem, 13/12, como liberação,
mas o correto é 23/12, vai ser a liberação das cotas da última emissão. O preço na emissão está R$ 95,22 e o preço no mercado está R$ 90,80. Então, acredito que não vai alterar muito o preço, não, essa liberação. MCCI 11 é esse, ratificou que dia 15/12 vai estar liberando as cotas. Preço da emissão R$ 94,72. Preço do mercado está abaixo, R$ 93,69. Agora que já aconteceu a data ex-proventos, vocês podem ver que caiu bastante o preço, está abaixo do valor de mercado, valor da emissão. O valor do mercado está abaixo do valor da emissão. Relatórios gerenciais, ontem saíram alguns relatórios gerenciais, não dá para trazer todos aqui para vocês, mas eu trago aqueles que me chamam a atenção em alguns trechos. Começar com CPTS 11. Foi um mês que eles lançaram o relatório gerencial mais rápido. Normalmente eles lançam próximo do fim do mês o relatório gerencial. CPTS 11 anunciou o provento antes de ontem. Ontem já soltou o relatório gerencial. Os dividendos de 37 centavos por cota, que é 52% do CDI. Aí foi o que a galera estava falando, que é menor que a poupança, né? Que a poupança paga 60% do CDI. Dividendos acumulados nos últimos 12 meses, R$ 12,17. E isso é que eu digo que a gente tem que observar, nós temos que observar os últimos 12 meses, que dá uma média de R$ 1,01 por cota por mês, que equivale contra o CDI, que é só 8, que é bem menos. Então, ele realmente está batendo o CDI quando a gente olha o universo de 12 meses. Foram adquiridos no mês 279 milhões de CRIs, taxa média de IPCA mais 6,79, spread de 1,53, e foram vendidos 83 milhões de CRIs a uma taxa média de 6,30, spread de 0,33. Vocês podem ver que há uma diferença muito grande entre a quantidade de compra e de venda. Normalmente, eles giram no mês um valor muito maior. Eles giram para você soltar as inflações acruadas 600 milhões, 500 milhões, agora foi bem menor. Quando você vê, só foi vendido 83 milhões. Então, por isso também não soltou muita inflação, não girou, também às vezes porque não tem inflação acruada. Às vezes não, nesse caso não tem, porque está bem claro aqui. O resultado foi 31 centavos por cota e foi distribuído. Eles têm um resultado não realizado com correção monetária de CRIs em 30/11 de menos 18 milhões, ou seja, 58 centavos por cota. Então, a deflação provocou um prejuízo contábil para eles de 58 centavos por cota. Então, ainda tem, ou seja, eles ainda têm esse prejuízo contábil aí que vai demorar eles conseguirem mais um mês aí para eles poderem começar a poder distribuir inflação. E um lucro não realizado com cotas de FIIs, que também é prejuízo contábil, tá, gente? De menos 24 milhões e 77 centavos por cota. Então, se eles estão com prejuízo com os FIIs, eles não vão poder vender FIIs, girar FIIs para soltar preço. Então, eles estão com prejuízo contábil alto, tanto em fundos imobiliários quanto CRIs, dá mais de um provento aí. Então, vão girar menos, porque normalmente, quando você está com lucro contábil, você gira a carteira para esse lucro contábil virar caixa. Agora, quando é prejuízo, se eles girarem, vai virar prejuízo caixa, aí não tem distribuição nenhuma. Mas as perspectivas para um PCA positivo que eles têm para frente é que possa ter. No relatório tem uma página inteirinha explicada certamente só o rendimento. Aí eles põem aqui, primeiro e mais importante, que o fator de ficar claro é que não houve qualquer tipo de evento creditício, renegociação ou descumprimento de covenant da carteira do fundo, que segue saudável e com retorno competitivo. Os 3 meses de deflação entre julho e setembro impactaram o resultado do fundo entre setembro e novembro, já que existe uma defasagem de 2 meses em média na atualização monetária dos FIIs, dos CRIs que compõem a carteira. Então, agora acabou o impacto. Só que esse mês que vem ainda não vai ser um bom provento, porque ainda tem esse impacto contábil aí. Que o CPTS 11 sempre pagou bem porque ele girava bastante a carteira. Sempre foi a gestão bastante ativa e ele não pode girar porque está com prejuízo contábil. O ITIT 11, o fundos de fundos, no mês de novembro, o fundo distribuiu 57 por cotas, equivalente a um dividend yield de 0,73. Para quem não sabe, o ITIT é um fundo de fundos que só investe em fundos de tijolos, mantendo o patamar de distribuição do mês passado. O desempenho do fundo seguiu a dinâmica observada, né,
a dinâmica observada na indústria de fundos de tijolos e fechou o mês com desvalorização de 4,87%. O movimento não foi acentuado no mercado secundário, com a desvalorização de 3,87%. Porém, em relação à distribuição de dividendos, o fundo conseguiu manter o patamar elevado e entregou aos cotistas a quarta maior distribuição da história do fundo, mesmo com o cenário de maiores incertezas e possibilidade de juros elevados por mais tempo. Os fundos que investem em ativos reais estão representando uma melhoria operacional dos principais indicadores, principalmente para o setor de logística. E além do ITIP, existe também o ITIP, que só investe em fundos imobiliários de papel. Esse está sofrendo mais, né? Porque o IPCA é negativo. No mês de novembro, o fundo distribuiu o equivalente a 74 centavos, representa o dividend yield mensal de 0,94. Ainda foi um bom dividend yield em relação à cota fechamento do mês. Resultado inferior à média dos últimos 12 meses, a receita do fundo continua sendo impactada pela variação negativa do IPCA, observando nos meses de julho, agosto e setembro, porém, deve ser o último mês que os fundos dessa classe sejam impactados por um período de deflação. Vale ressaltar que essa redução é estrutural na indústria, visto que grande parte dos CRI são indexados ao IPCA, mais um prêmio de risco. A receita do fundo veio em linha com o mês anterior e com a maioria dos fundos tendo a mesma distribuição. No mês, foi realizada a operação que gerou aproximadamente 12 centavos de lucro por cota, onde parte dessa parte foi distribuída e outra mantida como reserva. RPRI é o RBR Prime, é um fundo imobiliário de recebíveis. Distribuímos no mês R$ 1,25, equivalente ao dividend de 17,17% no mês, no ano. Um bom resultado. Se você levar em conta que o IPCA está abaixo de 6, é IPCA mais 11. Além da recorrência de CRIs, recebemos resultado adicional frente ao FII de estruturação do CRI lote 5 no valor de 25 mil, resultado equivalente a 1 centavo por cota. Reforçamos que, nos casos em que a RBR origina e estrutura CRI, 100% de qualquer FIIs gerados na operação são convertidos em resultado para o fundo investidor. LSAG 11, Fiagro de recebíveis. O Leste Fiagro encerrou o mês de novembro com 85% do seu patrimônio líquido alocado em CRAs. Atualmente tem um fundo 1,3 milhões de juros acruados a serem distribuídos nos próximos meses, então tem bons proventos para vir, que representam 1,9% do patrimônio líquido. Conforme comentários anteriores, esse resultado é um indicativo potencial de distribuições futuras, que precisam seguir o regime caixa. O lucro é contábil, o regime caixa tem que girar. Eles ainda estão com 15% de caixa, gente, mas é porque eles fizeram emissão recentemente, né? Então, eles estão fazendo alocação. A distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de novembro foi de R$ 1,76, foi o melhor dividend yield dos fiagros, 1,75%, o que equivale a um CDI mais 10,87 com base no valor patrimonial de R$ 100,60. Muito bom esse dividendo LSAG 11. Comentários do Kiko, trazendo para vocês aqui, fechamento do semestre. Pessoal, todo fundo imobiliário, e isso é só fundo imobiliário, Fiagro não tem essa obrigação, é obrigado a distribuir no mínimo 95% do resultado caixa por semestre. Ou seja, se transitou dinheiro no caixa, transitou R$1.000, ele tem que distribuir no mínimo R$950. Transitou R$1 milhão, tem que distribuir no mínimo R$950 mil. E alguns fundos imobiliários, eles seguiram um patamar de distribuição menores para fazer no final do semestre, no último mês, que é agora, que é esse que proventos vai ser anunciado no fechamento do mês, aí, no último dia útil e durante o mês que vem, uma distribuição bem caprichada. Eu realmente não fiz um estudo de fundos que tem para fazer a distribuição, mas tem alguns que a gente já sabe que tem uma grana acumulada, que está com um bom financeiro acumulado, que deve pelo menos dobrar o proventos. No próximo informe, eu sei do HGLG,
que deve também dar um provento mais caprichado e também deve dobrar o HGRU. Então, esses dois fundos imobiliários que são da Credit Suisse, a Credit Suisse tem o hábito de fazer isso, faz giro de ativos e só entrega esse lucro no decorrer do semestre, só entrega no final do semestre. Então, HGLG e HGRU vão mais que dobrar os proventos no fechamento do semestre. Já o HGRE, que também é da Credit Suisse, não sei se dobra, mas vai vir um proventozinho extra também. E outro que também girou um ativo no decorrer desse semestre aí é o XPLG. Só que o XPLG já vem distribuindo um pouquinho a mais nos últimos 2 meses. Então, talvez o que venha do XPLG a mais não seja tão considerado. Talvez 10% a mais de provento, 5% a mais de provento, mas deve vir um provento maior nesses fundos imobiliários. Esses são os que eu dei uma olhada. É lógico que talvez eu possa fazer um vídeo, uma série, se vocês quiserem, é lógico, onde eu explico o porquê e quais eu sei que vão ter, e olhando fundo por fundo se vai ter uma distribuição melhor ou não no fechamento do semestre. Esses aqui, principalmente esses 3 primeiros, é certeza que vai vir uma distribuição mais caprichada, tá certo? Pessoal, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Vou pedir para deixar aquele like, porque a gente precisa que o YouTube saiba que você gosta de assistir esses nossos vídeos e com isso ele tente te notificar nas próximas vezes. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.